Então, acho que pode começar já, Mari. Ah, foi. Boa. Foi? Beleza. Então, bom dia, gente, para quem ainda não tem bom dia. Hoje a gente inverteu a ordem das duas primeiras aulas. Então, agora vai ser matemática e depois biologia. E aí, hoje vai ser um dia extraoficial. A gente vai falar sobre exercícios de revisão. A gente não vai passar nenhuma matéria hoje. A gente só quer revisar com exercícios. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Esse exercício aqui é da Estadual do Mato Grosso do Sul. É um exercício super facinho, assim, é baba. E a gente vai tentar interpretar e fazer juntos. Então vamos lá. Dentro de um recipiente há um líquido que perdeu, por meio de evaporação, 5% de seu volume total, restando apenas 42,75 litros. Qual era o volume total desse líquido? Ô, Kaki, Oi. Kaki, Oi. você vai falando se tiver alguma dúvida aí no chat que eu não tô vendo, tá? Sim, sim. Tá, com certeza. Eu tô cronometrando o tempo aqui para não perder muito tempo nos primeiros exercícios, para sobrar tempo pro teu. Tá, tá Vamos bom. lá. Então, se tiver também indo muito rápido, gente, vocês avisam, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai marcar. Peraí. Agora foi. A gente vai marcar primeiro as informações importantes que a gente tira desse enunciado. Então, a gente sabe que tem um recipiente que perdeu por meio de evaporação, ou seja, ele foi fervido, o líquido evaporou, e 5% do seu volume total foi perdido e restou apenas 42,75 litros. Então, supondo que esse daqui era o primeiro líquido, ele foi fervido e virou esse segundo aqui. Então, nesse processo, ele perdeu 5%. Ou seja, se esse daqui equivale a 100%, se ele perdeu no processo 5%, então esse corresponde a 95%. E a gente sabe que depois de perder esse 5%, restou 42,75 litros. Nossa, tá horrível minha letra, Cristo. Vocês estão conseguindo entender, né? Com essa Sim, letra de sim. garrancha. Tá Beleza, dando pra entender, sim. fechou. Então, o que a gente faz aqui? Alguém sabe? Como que a gente faz para descobrir o volume total desse líquido? Ou seja, o 100%, quanto era antes de perder o 5%? Alguém sabe como faz? Ó, o Fabrício falou regra de três. Boa, Mas, Fabrício. mas explica um pouco melhor, Fabrício. Que regra de três você faria? Coloca 100 com X e noventa e 100. cinco com 42,75. Boa, Foi, é isso Fabrício. mesmo. Então vamos lá. A gente não sabe qual é o volume total desse líquido, ou seja, o 100%, em quantos litros ele está representado. Então essa vai ser a nossa incógnita, é o nosso X. Mas a gente tem a informação que 95% é igual a 42,75. Então a gente só monta uma regra de três básica. Para quem não sabe como montar a regra de três, eu vou ensinar agora. Então, como é? A gente se chama regra de três porque a gente tem três números. A gente tem três. Esqueci agora o nome da palavra. Muito que bem. Mas a gente tem três valores e um X. Então a gente só vai pôr os valores. Nossa, é muito ruim digitar aqui quando tá gravando. A gente só vai informar os valores que a gente sabe e o X vai ser o que a gente não sabe. Então vamos lá. A gente tem que 95% corresponde a 42,75. Esse é o valor que a gente sabe. Então, 95% corresponde
a 42,75. Aqui nessa coluna, eu estou colocando as porcentagens. E aqui nessa coluna, eu coloco os litros. Então, 95% corresponde a 42,75 litros. Mas agora o 100%. Eu não sei a quantos litros ele corresponde. Então, essa vai ser nossa incógnita, esse vai ser o nosso X, o que a gente vai ter que descobrir. Ô, Gabi, Oi, o Fabrício perguntou se seria melhor tirar 100% da porcentagem. O que você quer dizer com isso, Fabrício? como assim, Fabrício? Explica mais. Ah, sei lá. É, Não, então, eu acho, Fabrício, talvez você tenha pensado de usar a porcentagem como sendo um número decimal, né? Entre 0 e 1. Me responde se é isso que você pensou. Mas se foi isso que você pensou, dá na mesma. Assim, quando você está fazendo a regra de 3, você pode usar os valores inteiros. Mas se você estivesse calculando, por exemplo, 90% de 40. Aí seria mais fácil, você poderia fazer tipo 0,9 vezes 40. Mas o jeito de regra de 3 ele é mais seguro, assim. Ele dá certo sempre, Eu acho que beleza? assim, você tem que medir o tempo que você está fazendo o exercício. Se no vestibular, por exemplo, se você acha que esse método vai ser mais rápido para você, então beleza, vai na tua. Agora, se você acha que esse método que eu estou explicando, que é o tradicional da regra de três, então vai no seguro, que você sabe que vai dar certo e vai ser um tempo reduzido, em vez de você dar uma volta para fazer um exercício simples. Mas aí é com você, se você acha que você prefere esse método que você está falando, então beleza. Mas vamos lá então. Então, para continuar a regra de três, o que a gente faz? A gente vai multiplicar em cruz. Ou seja, vai ser 95 vezes a incógnita, 100 vezes o 42,75. Então, como vai ficar? 95x igual a 42,75 vezes 100. O que que é isso? Isso é uma equação de primeiro grau. Então, a regra de três sempre vai cair numa equação de primeiro grau. E é super simples de resolver. Eu vou fazer passo a passo para quem não está muito habituado com essa equação. Então, o que a gente tem que fazer? Desse lado aqui, que tem a incógnita, eu sempre tenho que isolá-lo. No caso, ela já está isolada. Aqui desse lado não tem nenhum número, por exemplo, 95 mais 10, 95 mais 30. Já está isolado. Então, perfeito. O que tem que fazer é resolver essa parte aqui agora. Então, vamos lá. 95x é igual. Se eu tenho dois zeros aqui, a gente está multiplicando por 100, e aqui eu tenho um número decimal, eu não preciso montar uma conta tipo 42, nossa, que horrível. 42,75 vezes 100. Por quê? Porque se eu tenho número decimal e eu tenho multiplicação por 100, eu tenho uma regrinha. Se está multiplicando por um número positivo, então a vírgula só passa para o lado direito. Então, se são dois zeros, eu só vou fazer um, dois e pronto. O resultado é 4.275. Você acha que eu faço essa conta inteira aqui, Kaki? 4.000 dividido por 95? Ah, acho que sim. Acho que sim. Beleza. Voltando aqui, eu falei sobre isolar a incógnita. O que significa? A incógnita, ela tem que estar sozinha desse lado. Só que aqui ela está multiplicando 95. Então, eu tenho que passá-la para o outro lado, o lado dos números normais, sem incógnita. Então, eu coloco o x aqui, eu deixo ele onde ele está, e eu passo 95 com a operação inversa para o outro lado. Ou seja,
Se aqui está multiplicando, a operação inversa de multiplicação é divisão. Então, se 95 está aqui multiplicando, ele passa por esse lado dividindo. Muito bem, então a gente vai fazer essa divisão aqui. Então, deixa eu pegar outra cor. A gente tem 42. 4.075 dividido por 95. Nossa, mas a minha letra tá muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Porque às vezes nem eu tô conseguindo entender aqui. Então, vamos lá. Como eu já sei o resultado, então eu já vou fazer essa conta fácil. Eu sei que a primeira casa que a gente vai pegar é da centena. Por quê? Porque o 42 sozinho não dá para dividir por 95. Então, eu vou pegar 427 para dividir por 95. Isso vai dar 4. Então, vamos lá. 4 vezes 5. Tá? 4 vezes 5 é igual a 20. Sobe o 2. 9 vezes 4, 36. Mais 2, 38. Cai numa subtração. 7 menos 0 é 7. O 2 não dá para diminuir com 8 sozinho. Então, a gente pede emprestado, entre aspas, da próxima casa. Então, fica 12 menos 8, que é igual a 4. 3 menos 3, 0. Próximo número, a gente desce o 5. 475 dividido por 95. Isso já dá uma conta exata. Então, 5, que faz... Que 5 horrível, Cristo. É o 5 que faz a multiplicação com 95 e dá o 475. Então, 5 vezes 5 é igual a 5, sobe o 2, ou seja, 25. 9 vezes 5, 47, somado do 2, perdão, 9 vezes 5, 45, somado do 2, 47. Então, aqui, zero a nossa conta, e a gente descobriu que o x é igual a 45. 45 o quê? 45 litros. Lembra que a gente está falando de litros. Então, a gente sabe que antes de perder 5% do volume, esse líquido tinha 45 litros. Alguma dúvida, gente? Eu fui muito rápido, tá de boa? Pode falar, gente, não tem nenhum problema. Se não tiver entendido, a gente explica de novo. Ó, Por favor, gente. Falou que foi de boa, a Giovana também falou que foi de boa. Se Fechou, então. caísse um exercício assim no vestibular, vocês iam acertar? Esse é baba, né, gente? Facinho. A Giovana falou que sim. Fala também. Boa. Boa. É isso, gente. O mais importante de tudo sempre na matemática é entender o que o enunciado está passando. Às vezes é um enunciado gigante e você fala, meu Deus do céu, quanto número, que gigante esse texto. Mas é só você tirar as informações certinhas do texto, entender o que ele está pedindo. Para você... A gente, inclusive, vai fazer um exercício do Enem, que é um texto super gigante, tem até tabela, mas vocês vão ver que é muito baba, assim, uma coisa super fácil. Então, é importante não perder a calma, centrar e ler o texto certinho e retirar as informações que você precisa. Vamos para o próximo, então. Qual é a medida do ângulo representado por x na figura a seguir? O x está aqui, tá, gente? Para quem não viu ainda. Então, esse daqui é um exercício sobre ângulos que a gente já viu com o CAC, se não me engano. A aula do CAC e o... Foi eu e o Léo na primeira aula. Isso, boa. Com CAC e com Léo. Gente, só para eu ter um parâmetro. Alguém não assistiu essa aula? Vocês estão boiando? Vocês não sabem nem o que são ângulos? Pode pôr no chat, gente. A gente não tá aqui para julgar ninguém. Só quer saber mesmo para saber como eu vou explicar esse exercício.
Fabrício falou que sabe mais ou menos. Beleza. Alguém não sabe nada sobre ângulos? Nada, nada, nada? Ninguém? Eu acho que a galera é tudo expert em ângulos. Então eu Ninguém... vou tomar como um talvez, assim. Vocês têm uma noção, mas não conhecem 100%. Igual o Fabrício disse. Então, beleza. O que acontece? A gente tem essa figura aqui, e para descobrir o x, a gente tem que imaginar essa figura como triângulos. Por quê? Porque nos triângulos são muito mais fáceis de trabalhar com ângulos, porque a gente já sabe a soma das medidas internas, assim como qualquer outra figura geométrica, no caso. Mas aqui a gente vê claramente que são dois triângulos. Se você não consegue visualizar, eu mostro aqui. A gente fecha aqui. E a gente tem esse primeiro triângulo, o triângulo 1 e o triângulo 2. E qual é a soma de todos os ângulos internos do triângulo? Alguém sabe? Somando esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo aqui. Quanto que dá? É o número padrão. Sempre vai ser esse número, nunca vai ser maior ou menor que ele. Ninguém sabe, gente. Falem aí no chat. Não. A Quanto? lógica. Ela disse 90. A A Paula também lógica. 90. 40? 90, 90. A lógica tá certa, mas ainda tá errado. Por quê? Porque 90 graus é um ângulo reto. O que significa um ângulo reto? Quando faz um L perfeito. Esse daqui claramente não é um L perfeito. Mas 90 graus é quando tem uma reta paralela à outra. Quando a gente tem, por exemplo, um triângulo retângulo. Significa que um ângulo dele sempre vai ser 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Um ângulo reto é isso, nada mais que um L. Então aqui a gente tem dois triângulos que não são triângulos retângulos. Eles são diferentes disso. E a soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Sempre. Mais conhecido como metade de um círculo. Se o círculo tem 360 graus, 180 vai ser a exata metade dele. Nossa, aqui claramente não tá a metade, mas é a metade. Metade de um círculo vai ser 180 graus. Então vamos lá, por quê? Porque se a gente pegar e colocar certinho cada ângulo um do lado do outro, ele vai formar um semicírculo. Se a gente pegar essa fatia aqui e colocar do lado, e mais essa fatia e colocar do lado, vai formar um semicírculo perfeito, 180 graus. Então vamos lá, como que a gente vai fazer para descobrir esse diabo do x que está fora ainda do triângulo? A gente primeiro vai ter que descobrir quantos graus tem cada uma dessas peças. E como a gente vai fazer isso? Isso é uma forma muito simples. Vai ser somando e diminuindo com 180. Aqui, a gente já sabe que é um semicírculo perfeito, tá vendo? Se é um semicírculo perfeito, se é metade de um círculo, ele só pode ter 180 graus. Cristo do céu, muito ruim. Aqui. Só que ele tá cortado por uma reta. Então, eu não sei quanto dos 180 graus ficou para esse lado e quanto dos 180 graus ficou para esse. A gente vai precisar de dividir em duas fatias, em dois triângulos, para a gente descobrir o pedaço que equivale a esse daqui, esse ângulo aqui, para aí descobrir esse daqui, o x. Vocês estão entendendo isso de boa, gente? Falem aí no chat, para senão eu explico tudo de novo, não tem problema nenhum. Entrou um tal de Leonardo Melassi aqui, um sobrevivente. Boa, Léo. Tudo bem, Léo? Tá melhor?
Mas a Paula e a Giovana falaram que entenderam, sim. Acho que dá para continuar. Beleza, gente. E para Eu quem não não... sei como vocês estão... Desculpa, Gabi, Não, mas pode falar, cara. para quem não sabe, o Léo ia dar essa aula, só que ele ficou meio doente essa semana, mas aí parece que ele tá melhor já. Stay Então, strong, Léo. Oi, gente, bom dia. Eu tô, Bom dia. tô melhorando aí. Ontem eu fui no pneumologista, uma bateria de exames aí para fazer semana que vem. Obrigado pelo apoio aí. boa. Boa, Léo. Importante. Calma, onde eu parei? Ah, é verdade. Então a gente vai ter que fazer todo esse rolê aqui para descobrir quanto vale essa fatia aqui, esse ângulo, para descobrir esse. Por quê? Porque tá vendo? É um semicírculo. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, deixa eu marcar de outra cor. Cá de verde. A gente sabe que esse ângulo aqui inteiro equivale a 180 graus. E aí, descobrindo o valor desse, a gente só faz esse menos esse e a gente vai descobrir o x. Mas vamos lá, vamos por passo 1. O primeiro triângulo. A gente tem 70 e 30. A gente precisa descobrir esse ângulo aqui. Eu vou chamar de A e esse de B. Nossa, esse verde tá horrível de ver. Peraí. Roxo. Então, como a gente vai fazer? É super simples, gente. A gente só vai somar esse ângulo mais esse e subtrair o 180. Então, 70 mais 30. 0 mais 0, 0. 7 mais 3, 100. 100 menos 180 dá para fazer de cabeça, mas eu vou fazer a continha aqui. Então, 180 menos 100. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. 1 menos 1, 80. 80 graus. Então, a gente já descobriu que o ângulo A tem 80 graus. Bom, e agora aqui para descobrir o B, então fica fácil. Se é um semicírculo perfeito, ou seja, se uma ponta vai até a outra ponta da mesma reta, então tem 180 graus. Pode ver que esse ângulo aqui tem uma ponta que vai até a outra ponta de outra reta. Esse daqui também, começa em uma reta, termina em outra. Começa em uma reta, termina em outra. Quando a gente tem 180 graus, começa em uma reta e termina em uma reta. Vira um círculo perfeito. Assim como esse daqui também. A gente imagina que a gente fez uma reta aqui, e aí começou na mesma reta e terminou na mesma reta. Então a gente sabe que tem 180 graus. Então vamos lá. Se aqui tem 180 graus, e eu já sei que o lado A, o ângulo A, é 80 graus, então a gente vai fazer a mesma conta. 180 menos 80. 0 menos 0. 0. 8 menos 8. 0. 1 menos nada, nada. 100 graus. Então, eu já descobri que o B tem 100 graus. Tá de boa isso, gente? Vocês entenderam? Senão eu explico de novo, sem problema. Falem aí no chat. Só me confundi nesse último cálculo. É porque é uma linha reta, que termina numa linha reta, que é por isso que é 180 menos 80. Ah, sim, vamos lá. Eu tô explicando pra gente identificar mais fácil quanto é 180 graus. Porque assim, se eu tenho um triângulo, vou desenhar um triângulo aqui. Deixa eu pegar outra cor. A gente consegue identificar 180 graus porque ele é metade de um círculo. Mas se eu não consigo visualizar isso direito em um exercício, é só seguir a lógica de que, se eu tenho um ângulo e ele começa em uma reta, tá vendo? Ele vai começar nessa reta aqui. Um ponto dele tá nessa reta e o outro ponto tá na outra reta, certo? A gente tem duas retas angulares aqui e tem um ângulo.
Então, ele não tá em uma reta só, tá vendo? Ele tá um ponto nessa reta, um ponto nessa. Um ponto nessa reta, um ponto nessa. 180 graus sempre vai ser na mesma reta, ou seja, ele começa nessa reta e ele vai terminar na mesma reta. 180 graus não vai, tipo, se tivesse uma reta aqui. Ah, não, pera. Como eu explico isso sem prejudicar o desenho, tem que pagar tudo. Aqui. Vou completar aqui. 180 graus. A gente sabe que é 180 porque começa nessa reta e termina na mesma reta. Agora 30 graus, entendeu? Agora 30 graus, ele não termina na mesma reta. Tem uma reta paralela a ele, certo? Então, ele começa numa reta e termina em outra. Mas, assim, é super fácil visualizar 180, porque ele é só metade de um círculo. Então, se eu tenho metade de um círculo, eu sei que é 180 graus. Mas se eu estiver na dúvida, é só ver onde ele começa e onde ele termina. Se for na mesma reta, então é 180 graus. Beleza? Ok. Gente, eu vou apagar. Eu acho que tá muito confuso aqui pra ver, né? Peraí, eu vou apagar algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Beleza, acho que aqui já dá pra ver. Então, continuando. Então, eu já sei a medida do ângulo B, que a gente chama de B, eu poderia chamar de qualquer coisa, tanto faz o nome. Eu sei que o ângulo B tem 100 graus. Eu tenho aqui que tem 30 graus, e tem esse ângulo aqui que eu não sei. Eu vou chamar de C, ângulo C. Eu também não sei o valor dele. Mas se a soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro. 100 mais 30. 0 mais 0. 0. 0 mais 3. 3. Desce 1, 130. Eu sei que o B mais esse daqui é 130 graus. Se todos somam 180, então eu faço 180 menos 130. 0 menos 0. 0. 8 menos 3. 5. 1 menos 1. 0. 50 graus, então. O C vai ser igual a 50 graus. Bom, aqui a gente já achou praticamente o X. Por quê? A gente sabe que aqui é um semicírculo, ou seja, isso daqui tem 180 graus, e eu já sei que essa fatia aqui equivale a 50. Então, o que eu vou fazer é 180 menos 50. 0 menos 0. 0. 8 menos 5. 3. 1. Vai direto. 130 graus. A gente descobriu. O X é igual a 130 graus. Vamos lá, gente. Perguntas? Vocês querem que eu explique de novo? Fala aí no chat. Foi de boa esse? Fala aí no chat, pode abrir também o áudio, gente, sem problema nenhum. A Paula e o Mads não acharam de boa. Gente, só lembrando uma coisa, que para memorizar isso de que a soma dos ângulos é 180, lá na primeira aula eu e o Léo a gente fez um jeito legal de mostrar, que é com uma dobradura de papel. Eu acho que, inclusive, alguns de vocês fizeram em casa também. E aí é um jeito bom de lembrar disso, né, de que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180, e de entender por que é 180 também, que é um negócio interessante. Mas isso de
de pegar e entender onde tem ângulos de 180 também é muito importante, e aprender a fazer retas no desenho. Tá vendo o quanto que melhorou o problema quando a Gabi fez uma reta e aí transformou essa figura feia em 2 triângulos? Exatamente Então, isso que eu ia falar, gente. Sempre quando vocês virem, deixa eu apagar tudo que tá aqui, mas sempre que vocês olharem para uma figura e falarem, meu Deus do céu, que figura é essa? Sempre procurem figuras que vocês já conhecem. Por exemplo, triângulos, retângulos, círculos. Aqui a gente vê claramente que são 2 triângulos. Eu, pelo menos, consigo já visualizar que se eu passar uma linha aqui, vai ser 2 triângulos. Então vai ser super mais fácil de calcular qualquer ângulo aqui dentro. Muito mais fácil. Ô, Kaki, você pode colocar esse vídeo, essa gravação de vocês fazendo a dobradura no vídeo, no grupo da sala para ficar mais rápido, para todo mundo ver? sim. É que tá na aula, né? Mas eu posso mandar a Não, aula não, inteira. não agora. Depois, quando acabar, aí você já manda lá para ficar fácil e todo mundo Não, conseguir não, ver. então, é que tá no vídeo da primeira aula. Mas eu mando Ah, lá. tá, entendi. Ah, beleza, então, gente. Se vocês conseguirem entender, né? Então, super dica aqui. Sempre procurem por figuras que a gente conhece. Vou colocar uma seta, mas eu sei calcular triângulos. Então, eu só passo uma linha aqui e começo a calcular todos os ângulos a partir do que eu já conheço. Vamos para o próximo, então. Um terreno com formato de triângulo isósceles será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro dos lados A mais B, correspondente a 23 metros, e o lado C a 10 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Então vamos lá. É um textinho, tem algumas informações. A gente primeiro vai ter que entender o que o enunciado está pedindo. Cadê minha caneta? Então vamos lá. Um terreno com formato de triângulo isósceles. Primeira informação que ele dá pra gente. Se ele colocou esses isósceles aqui, significa que vai ser importante no exercício. Então vamos lá. Vamos lembrar o que é um triângulo isósceles. Alguém lembra? A gente passou isso na aula de triângulos, de perímetro e área de triângulos. Alguém lembra o que é um triângulo isósceles? Pode abrir o microfone aí, gente. Ninguém lembra? A Paula falou, 2 ângulos, 2 lados iguais e um diferente. Isso, Paula, certíssimo. O que é um triângulo isósceles é exatamente o que a Paula falou. Eu sempre lembro de isósceles por isolado. Ou seja, vai ter sempre um lado isolado dos outros, que tem um número diferente. Então, no caso, dá para ver claramente que o A e o B são iguais. O A e o B são iguais. E o único diferente é o C. Então, vamos lá. Sabendo que esse terreno possui perímetro dos lados A mais B correspondente a 26 metros. O A mais o B é igual a 26 metros. Então, se a gente sabe que eles são iguais, então a gente sabe que o valor de cada lado vai ser metade de 26, certo? Então, se eu faço 26 dividido por 2. Dividido por 2. Vou pegar primeiro o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Abaixo 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Ou seja, eu sei que o A tem 13 metros e o B tem 13 metros também. E o lado C é correspondente a 10 metros. Então, aqui ele já dá esse valor pra gente, a gente não precisa de calcular nada. 10 metros. Calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. São metros quadrados, então eu já sei que ele quer a área toda. Então, essa área inteira vai ser concretada. E como que a gente descobre a área? Fazendo a área de um triângulo isósceles, fazendo aquela forma que a gente explicou também na aula de triângulos, que é, eu já vou até marcar de outra cor aqui. Então, a área é igual
a base vezes a altura dividido por 2. B de base, H de altura. Esse H não interfere em nada, tá, gente? Vocês poderiam escrever aqui a altura, mas é convencionado que o H representa a altura, tá? Então, a área é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A gente já tem a base. A base é igual a 10 metros. Mas a altura, a gente não sabe. Por quê? A altura é de um pico, o maior pico do triângulo, até a base. Ou seja, a altura... Finge isso daqui uma linha reta, tá, gente? Claramente não é. Mas essa daqui é a altura. Se a gente não tem a medida da altura para fazer essa fórmula aqui, como é que a gente se descobre? E aí que entra o Teorema de Pitágoras. Alguém não sabe calcular o Teorema de Pitágoras? Senão eu explico aqui rapidinho para vocês, que o próximo exercício vai ter teorema também. Digam aí no chat, gente, se vocês sabem, não sabem. Todo mundo falando, vamos lá. A Mônica não sabe, o Eric não sabe, a Paula sabe. A Giovana Boa, gente, então... Ô, Kaki, tá dando para mim ouvir certinho? Tá ouvindo direitinho. Boa, peraí, não sei onde tá meu fone. Aqui. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras... Pitágoras não. É Pitágoras. Tô ficando louca já. O Teorema de Pitágoras, o Kaki vai explicar melhor no próximo exercício, mas eu já vou explicar aqui como que se calcula ele. Então, hipotenusa ao quadrado hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Para não confundir e achar que é o mesmo cateto, eu vou colocar cateto 1 e cateto 2. Mas esse número aqui embaixo não tem importância nenhuma, tá, gente? É só para falar que esse cateto é diferente desse cateto, que não são os mesmos catetos. Então, o que diabo é um cateto e o que diabo é uma hipotenusa? Hipotenusa é o lado maior de um triângulo. Aqui, como a gente vai fazer, a gente quer descobrir o H, só o H, a gente não quer descobrir toda essa figura porque a gente já sabe que esse lado mede a 13 metros, esse lado 13 metros e esse lado a 10. O que eu quero saber é esse H. Então, a gente finge que tem... Eu vou riscar aqui, tá, gente? A gente finge que existe esse lado e o que a gente vai pegar é esse triângulo aqui. A gente dividiu esse triângulo isósceles. Finge que isso daqui também tá no meio, tá, gente? Sempre... A altura sempre é do pico maior até a base e é uma linha reta, tá? Sempre vai dar no meio. Então, a gente está considerando esse triângulo aqui, que vai da altura que a gente não sabe, essa base aqui e esse lado aqui. Só que, se a gente está considerando metade desse triângulo, então significa que a base não vai ser mais 10 metros. Se a gente está dividindo na exata metade, então significa que só esse lado aqui vai ser igual a 5 metros. Por quê? De novo, a gente está dividindo esse triângulo na metade. Então, a gente não está considerando a base inteira. A gente está considerando uma metade da base. Então, não pode ser 10 metros, tem que ser 5 metros. Esse lado, a gente sabe que é 13 metros. E o que a gente vai descobrir aqui, através do Teorema de Pitágoras, é a altura, é o H. Esse H aqui, gente, é diferente. Esse H é de hipotenusa, tá? Não é de altura. Eu vou dar um outro nome. Vou colocar I de hipotenusa. Hipotenusa se escreve com H, tá, gente? Mas eu vou colocar I aqui para não confundir. I de hipotenusa. Então, vamos lá. A gente vai aplicar o que a gente conhece nessa fórmula aqui. Mas primeiro a gente tem que achar o que é cateto e o que é hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo. E como que eu descubro qual é o lado maior do triângulo? A gente tem a medida do lado B e do lado C. A gente tem 13 metros e 5. Só que a gente não sabe esse. Então, a gente não tem como saber o lado maior através dos valores, porque eu não tenho um valor. Como que a gente descobre isso? A gente pega e vê qual é o ângulo reto.
No caso, o ângulo reto está aqui, é um ângulo de 90 graus, significa que é um L perfeito, tá vendo? Vocês conseguem ver um L perfeito aqui? Então, significa que eu tenho 90 graus. Esse ângulo de 90 graus sempre vai apontar para a hipotenusa. É um método super fácil para a gente entender qual é a hipotenusa, qual é o lado maior. Então, significa que a minha hipotenusa é o 13 metros. Esse é o lado B. Vocês entenderam isso? Vocês querem que eu explique de uma forma diferente? Falem aí, gente. Pode abrir o microfone e falar aí no chat. A Mônica entendeu agora. Alguém não entendeu ainda, para eu continuar? Eu vou considerar isso que todo mundo entendeu, então. Posso continuar, gente? Então, de Acho novo. que pode. Beleza. Então, de novo, hipotenusa é o lado maior do triângulo e cateto é o resto. Cateto eu posso chamar esse de cateto 1 e cateto 2, ou esse de cateto 2 e cateto 1. Tanto faz a ordem. Então, vamos lá. O ângulo de 90 graus sempre vai apontar para o cateto. E no caso, ele está apontando, tá vendo que a pontinha dele está apontando para o lado B. Então, a gente só coloca aqui os números que a gente conhece na fórmula. Então, a gente tem a hipotenusa, que a gente sabe que é 13 metros. Então, a gente já substitui esse I aqui por 13 metros. 13 ao quadrado é igual. Eu pego esse cateto aqui, que é 5 metros. 5 ao quadrado. Mais esse cateto 2 aqui, que a gente não sabe, que é a altura. Esse vai ser o cateto que a gente quer descobrir. O cateto 2. Então, a gente vai desenvolver a fórmula. A equação, no caso. Então, 13 ao quadrado é só multiplicar o 13 duas vezes. Ou seja, 13 vezes 3, 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Desce o 9. 3 mais 3, 6. Desce 1. 169. Então, 169 é igual a 5 ao quadrado, a mesma coisa. Significa, se é ao quadrado, vai ter que multiplicar o 5 duas vezes. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, aqui é 25. Mais o cateto que a gente não sabe. Assim como em qualquer equação, a gente tem que isolar a incógnita, isolar o que a gente não sabe. No caso, o que a gente tem que isolar é o cateto ao quadrado aqui. Para isso, a gente tem que deixá-lo sozinho desse lado e a gente vai passar o 25 para o outro lado. Então, vai ficar 169. Passando o 25 para cá, se ele está positivo. Depois de passar pelo sinal de igual, ele vai ficar negativo. A operação inversa. Então, vai ficar 169 menos 25 igual a cateto ao quadrado. 169 menos 25. 9 menos 5 é igual a 4. 6 menos 2 é igual a 4. Desce 1. 144, que vai ser igual ao cateto ao quadrado. Bom, a gente descobriu quanto equivale esse cateto aqui, que a gente não sabe, só que ao quadrado. A gente não quer saber o valor da altura ao quadrado. A gente quer saber o valor da altura normal, sem o quadrado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Transformar esse cateto aqui em um cateto elevado a 1. Como que a gente vai fazer isso? A gente também vai passar essa potência para o outro lado. Só que lembra, sempre quando a gente passa pelo sinal de igual, a gente passa com a operação inversa. Então, se aqui está como potência,
vai passar para o outro lado como radiciação. Por quê? O inverso de potência, a opressão inversa à potência é radiciação. Então, vai ficar C, que é de cateto, igual a raiz de 144. Nossa, que lindo. Nem eu tô conseguindo me localizar aqui. Essa parte aqui, gente, vocês entenderam? Essa parte que eu expliquei agora, que o cateto tá elevado ao quadrado, ele passa pelo outro lado como radiciação. Eu entendi. Sim, dá pra entender. Ah, fechou então. Eu acho que a gente vai ter uma aula só de radiciação, não vai, Kaki? A gente já teve algumas, né, no primeiro semestre, naquele esquema gravado. E aí tá no YouTube. Verdade. Mas eu vou explicar aqui rapidinho como eu descubro a radiciação de um número. Tá, só fica esperta no horário, Gabi, que já No são horário, né? 10 para as 10. Putz, então, gente, eu não vou dar o resultado eu não vou fazer aqui, só vou dar o resultado. Então, a raiz de 144 é igual a 12, tá? Depois a gente faz uma aula, então, só para relembrar a radiciação. Porque é importante para fazer alguns cálculos. Então, a gente descobriu que esse cateto que a gente não sabe é igual a 12 metros. Tudo tá em metros, tá, gente? Tudo é metros. Então, pronto. A gente já tem que a altura é igual a 12 metros. Então, aqui a gente aplica na fórmula. Então, a área é igual à base, que é 10 metros. Agora, a gente vai considerar toda a base. Então, vai ser 10 vezes a altura que a gente descobriu que é 12. Dividido por 2. 10 vezes 12 é igual a 120. Dividido por 2. 120 dividido por 2 é igual a 60. 60 metros quadrados, porque a gente está multiplicando metros vezes metros. Então, tem que ficar, no final, metros quadrados. Vocês entenderam, gente? Nossa, Kaki, desculpa mesmo por passar aí do horário. Tudo certo, gente? Eu Sim, consegui entender. sim. Fechou, então. Boa, é isso aí. Parar aqui. Bom, a gente vai fazer um último exercício agora, que tem muito a ver com a última aula, né? E aí eu vou pedir ajuda para quem estava lá, a Mônica, fora, me ajudarem a resolver. Esse aqui. Opa, não. Tá, então, alguém quer ler para mim o enunciado? Dou-lhe uma. Dá pra me escutar? Eu não entendi. Dá para ouvir, sim. Eu não entendi o que você falou. Se alguém pode ler o enunciado para mim? Ah, eu posso ler se quiser. Tanto faz. Mas, tipo, eu não sei se dá pra me ouvir, porque eu tô dentro do ônibus. Não, dá para ouvir, sim. Ah, tá bom, então. Eu vou ler. Uma equipe de especialistas no centro meteorológico de uma cidade médio-terapeuta do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para os estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As mediações ocorridas nesse período estão indicadas num quadro. Aí tem um dia e tem a temperatura. Uhum. E aí, o que o exercício pede? Oi? Qual que é a pergunta do exercício, né, que está aqui embaixo? Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são... Tira a coisinha daí.
Foi mal. respectivamente iguais a. E aí tem as opções. Obrigado, Flora. De nada. Então, vocês viram que aqui o enunciado contou toda uma historinha de temperatura, meteorologia, mas que, na verdade, o que importa mesmo é os dados aqui e calcular o que ele pede, né? Que é a média, a mediana e a moda. Então, vamos começar pela média. Como que vocês resolveriam essa média? Você falou pra gente na aula passada que é muito bom a gente pegar os números e colocarem eles, tipo, em um lugar certinho pra gente fazer a conta depois. Então, acho que a gente tem que começar assim. Boa, Flora. Tipo, com os dados. Boa. Então, ó, mas eu pensei isso, exatamente o que você falou. Então, aqui eu já deixei separado. Eu coloquei os números que estão com vírgula de um lado e os números que estão sem vírgula com o outro. Por que vocês acham que eu fiz isso? Porque, de uma certa maneira, tipo, o com vírgula ele vai somar, ou sei lá, com o que tem vírgula, não com o que tem o negócio lá. Tipo, você vai somar tudo de uma vez, aí depois vai somar o outro também, não é? Isso, exatamente. Mas por que eu vou somar tudo? Pra saber o resultado da resposta. Que resposta? Porque ele pede três coisas, né? A média, a mediana e a moda. Por que eu quero Eu não somar? sei, não sei, não sei. Ó, vamos pensar na média. Vocês lembram como calcula a média? Não. Então, a média. Com a soma de todos? Então, a média aqui, que eu vou chamar de M, ela é isso mesmo que você falou, Mônica. Tem a soma, mas ela é dividida por alguma coisa. Lembra o que tinha embaixo? 10. Então, não é exatamente 10. Pode ser 10, mas não é 10. Vai ser a quantidade de números, né? Isso. A quantidade de valores. Ficou apertado, mas tem um S. Então, o que a gente precisaria fazer? Precisaria somar. Então, 13,5 mais 13,5 mais 13,5, soma tudo. E aí divide pela quantidade de valores e aí chega na média. Só que aí a gente... Ô, Kaki, Oi. explica o que é a quantidade de valores. Tá. Quantidade de valores. O que vocês acham que é a quantidade de valores nesse caso? O número de dias do mês? Então, mais ou menos, porque... e aí aqui envolve um pouco de leitura do enunciado, porque vocês estão vendo que ele não mede todos os dias, ele mede no dia 1, no dia 3, no dia 5. Então, se a gente dividisse por 29, daria um erro, porque a gente não tem 29 dias. Aí aqui a gente tem que Seria contar. 15? Exatamente. Tipo, 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aí dá 15. Só que aí agora eu vou ensinar um truque para vocês. Vamos olhar aqui as alternativas. Vocês estão vendo que, respectivamente, quer dizer que o primeiro número vai ser o da média, o segundo da mediana e o terceiro da moda. Vocês estão vendo qual que é o valor da média nas 5 alternativas? é tudo 17. Isso. Não. Calma. É isso mesmo. Tá certo, Flora. O que isso quer dizer? Quer dizer que já tem um valor? Exato. Então, a gente sabe aqui, pelas alternativas, que de que a média vai ser 17 de qualquer jeito. Então, a gente pula, né? Já começa a pensar na mediana, porque a gente sabe que, com certeza, a média vai ser 17. Mas, no final, a gente calcula, né? Por caso de... Só para vocês treinarem.
Então, vamos para o próximo, né? Porque aqui é um pouco de técnica, né? De estratégia de exercício de teste, né? Você sempre precisa dar uma olhada nas alternativas e isso vai te ajudando um pouco. E na maioria das vezes eu já vi que, tipo assim, eles colocam um monte de 17, aí, tipo, sei lá, no E ou no D, coloca outro número. Aí você vai no outro número porque é a lógica que só tem um. Aí, tipo, sei lá, Então, faz aí, confunde a cabeça da pessoa. exato, nesse caso seria melhor calcular mesmo para ter certeza. E aí, qual que seria a parte boa de você calcular? Que se você calculasse e desse justamente aquele lá que só tem um diferente, você tem certeza que esse é o certo. Não precisa fazer o resto. Mas beleza. Então vamos passar para a mediana. Como que a gente calcula a mediana? Qual que é o primeiro passo para calcular a mediana? Ó, A mediana vai ser, você vai colocar a quantidade de valores embaixo e a soma, a quantidade de valores que é o 17, eu acho, é o 17, e em cima eu não sei. Não, então, A ó, mediana. Eu acho que Aí. é dividir no meio essa linha reta, que aí vai ser o valor que tá no meio mediana. isso, Acho que boa, Mônica. Lembra que tinha um passo a passo para a gente calcular a mediana? E que o primeiro passo seria colocar os valores em ordem crescente, que aí eu já fiz aqui. Então, aqui eles estão conforme eles foram medidos. Mas aí a mediana a gente tem que colocar eles em ordem crescente, e aí a gente tem que pegar qual valor? É exatamente o que você falou, Mônica. Fala aí, Meto. O 18. Por que o 18, né? Porque ele é o valor que está no meio. A gente tem 15 valores. Então, 15 é um número ímpar. Quando é um número ímpar, a gente vai pegar exatamente o valor que está no meio. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, aqui, contando de trás para frente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, tem um número que vai sobrar no meio, que vai ser o nosso valor de mediana. Lembraram da aula passada? Sim. Então, aqui a gente já sabe que vai ser ou a B ou a D. Então, aqui a A, opa, já não vai ser. Ah, não, a B pode ser. Pera. Fiz. Tá, então a B a gente sabe que pode ser. E aí a C não. E a E também não. Agora, a moda. Quem lembra o que é a moda? é o número que mais se repete. Isso. Boa. A moda é o mais fácil. Qual que é o número que mais se repete? Aí é bom colocar em ordem crescente, porque já deixa os números iguais perto um do outro. 3,5. 3,5 aqui, porque ele aparece 4 vezes, né? Aqui o 18 aparece 2, o 20 aparece 3, então 3,5 é a famosa modinha. Todo mundo, todo dia quer ter 3,5 de temperatura, né? Então, é só isso, né? Então, 3,5 seria a resposta, e aí a gente percebe que a única alternativa que pode ser é a B. E aí que essa é a resposta. Só deixa eu ver. Vixe, já são 10h05. Então, todo mundo entendeu? E aí, aqui, pra gente, só rapidinho, pra gente mostrar como que seria, teria que somar todos esses valores, ia chegar em um número aqui, e aí somar todos esses, que nem a Flora tinha falado, ia chegar no outro número, e aí somando os dois, que seria a mesma coisa que pegar todos e somar, daria aqui a nossa soma, e aí dividir pela quantidade de valores, que é 15. E aí chegava na média, que é 17, mas nesse caso a gente não precisava calcular a média, porque todos os valores são iguais. Então, eu vou só parar de apresentar aqui. Desculpa aí, galera de biologia, por roubar um tempinho da aula de vocês.
Mas é isso, gente. O outro exercício, a gente vai mandar o PowerPoint no grupo. Tentem fazer em casa, que ele envolve um pouco de gráfico, um pouco de Pitágoras, e aí podem mandar para a gente, tá? E se ficou alguma dúvida desses exercícios também. Beleza? Qualquer dúvida, gente, por mais besta que vocês achem que seja, manda pra gente. Nosso número tá lá no... A gente vai mandar também nosso número no grupo. Fiquem à vontade, tá, gente? Então é isso, Beleza. gente. Um Obrigada, abraço. gente. Se Bom fim de cuidem. semana.